Olá, pessoal. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Oswaldo Porchat, aqui na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Esse é um projeto que teve ajuda da FAPESP, da verba FAPESP, contrapartida aqui da nossa universidade também. Eu sou o Nelson, fiz mestrado aqui na faculdade em História Econômica, estou terminando meu doutorado também na área de História Econômica. Do meu lado está o Joimar, a gente vai conduzir aqui a entrevista com a professora. A nossa convidada hoje, não super especial, eu estou aqui super em êxtase porque tenho uma profunda admiração. Ela nem sabia que eu existia aqui na faculdade, me conheceu por um acaso, mas foi um encontro super legal. E aí eu fiz o convite, ela aceitou de imediato. Era uma semana especial para ela. Ela estava fazendo 50 anos de dedicação aqui dentro da universidade. Estamos falando da professora Silvia Caiubi, antropóloga. E vou passar agora a bola para o Joimar. Então, eu sou super entusiasta do trabalho da professora. Assim, a senhora também não me conhece, mas é super normal, né? Quem sou eu na fila do pão, né, com a professora? Trabalho incrível da senhora, acompanho já há bastante tempo. E eu sou formado aqui pela USP, eu fiz História Econômica e a minha preocupação sempre foi essa questão das influências externas na economia e na cultura do Brasil, né? Especialmente durante a Primeira Guerra Mundial, especialmente. E aí, professor, eu gostaria de começar a fazer uma pergunta para a senhora. Assim, nós somos muito preocupados no nosso trabalho em como dar dicas, né, para as pessoas mais jovens que estão começando, pessoas que estão querendo entrar, né, que descobrir uma carreira, né? Como que você, posso chamar de você? Claro, por favor. Ok. Como é que você se encontrou na antropologia? Como é que a antropologia apareceu na sua vida? Bom, a antropologia apareceu na minha vida porque eu fui fazer o curso de Ciências Sociais. E eu Uhum. entrei no curso de Ciências Sociais em 1968. Portanto, eu sou tipicamente a geração 68, né? Uhum. E no curso de Ciências Sociais, nesse ano, inclusive, que foi o último ano em que o curso ocorreu na Rua Maria Antônia, um ano em que o curso era dado praticamente na rua, com passeatas e manifestações, Uhum. e a guerra com É, Mackenzie. aquela efervescência, né? Primavera em Paris, né? Teve aquela questão em Paris também, né? Dos estudantes em Paris. Foi um ano muito efervescente. Para quem tinha saído do Dante Alighieri, foi parar na Maria Antônia. De fato, foi uma mudança enorme. E eu tinha um enorme interesse pelas ciências sociais de modo geral. Sociologia, ciência política eram matérias que eu gostava muito. Mas aí, quando eu estava no terceiro ano do curso de Ciências Sociais, eu fiz uma disciplina optativa em antropologia. E fazia parte dessa disciplina uma pesquisa de campo na aldeia. E a gente foi para a aldeia, era o curso com a professora Tecla Hartmann, que depois Sim. foi minha orientadora do mestrado e E doutorado. doutorado. Uhum. E nós íamos para a aldeia com uma perua Kombi da faculdade. Essa perua, Onde é essa aldeia? Que aldeia que é? essa é uma aldeia Bororo, em Mato Grosso, Nossa, pertinho de Rondonópolis. pertinho de Rondonópolis. Também fomos, a primeira vez, na verdade, não foi essa de Rondonópolis, foi uma aldeia próxima a Fátima, Tá. à beira do Rio São Lourenço, aldeia do Córrego Grande. Nossa. Só interromper a senhora um pouquinho, para quem me conhece sabe que eu frequento muito Rondonópolis. E então, para o pessoal saber, hoje, se alguém reclama de sair de São Paulo e chegar em Rondonópolis, imagina no começo dos anos 70, né, professora? Porque hoje tem assim, hoje tem até aeroporto em Rondonópolis, professora, acredita? E Dá não pra... tinha. Nada, né? Não, e Nada. as estradas eram de terra. Imagina, é. Campo Grande, Cuiabá, iam sempre dois ônibus juntos para um oferecer socorro para o Que outro, era porque eram fa- estradas fatídico que era. abandonadas, e, e de Kombi a gente tinha que atravessar pontes que caíam, né? Uhum. Andava muito por areião, e era uma época em que era uma equipe de pesquisadoras mulheres, só homens podiam dirigir carros oficiais de chapa branca. Então, o carro da Universidade de São Paulo
não poderia ser dirigido por uma mulher. Isso só mudou muitos anos depois, quando a professora Eva Blay assumiu a suplência de Fernando Henrique Cardoso, colocaram um carro à disposição dela com motorista homem. Ela falou, mas que isso? Eu quero uma motorista mulher. Não pode. E ela é que mudou Olha. esse absurdo de mulheres não poderem dirigir Entendi. carros oficiais. Mas era assim. Então, Demorava quanto tempo, professora? Saía daqui da USP, chegava, Uma- dormia no meio do caminho, assim? dormia, porque tinha que ir para Campo Grande primeiro. Tá. Daí parava em Campo Grande, a Tecla conhecia pessoas em Campo Grande, e Uhum. daí de lá ia para Rondonópolis, ou ia para Fátima. Tá. Mas essa pesquisa na aldeia foi realmente o que me fascinou. Já no curso de Ciências Sociais havia feito pesquisas em cortiços, ali no bairro do Campos Elíseos, havia feito pesquisa em favela, aqui próximo à cidade universitária, havia feito pesquisas na periferia, e eu sempre gostei muito da pesquisa, muito. Uhum. Pesquisa é alguma coisa que me interessa muitíssimo, até hoje. Mas foi essa pesquisa na aldeia que me apaixonou. E falei, bom, eu quero fazer antropologia. Legal. E a partir daí eu comecei. Essa é uma época que não tinha bolsa de iniciação científica, que é uma grande invenção para lidar com essa universidade de massa, né? Alguns alunos passam a fazer parte de um grupo de pesquisa com bolsa de iniciação científica. Não tinha essa bolsa, mas eu passei a fazer parte do grupo de pesquisa da Tecla Hartmann e da Renate Fiatler. Um grupo chamava-se A Lógica do Mundo Primitivo. Okay. E daí a gente era ainda nos barracões. Lá, Quando saiu da Maria Antônia, veio para cá, né? vim para cá, Mas não tinha estrutura, né? Ainda. Mas não era ainda o prédio de Filosofia e Ciências Sociais, era o Sim. prédio lá dos barracões, onde hoje é a psicologia. Tá. Então lá a gente se reunia. Era quase uma fazenda aqui, né? E o Museu Plinairose, que era lá, o seu Eduardo, que era um funcionário maravilhoso, tomava Olha conta só. do museu. E lá que esse grupo de pesquisa se reunia, onde de fato a gente começou a aprender a fazer pesquisa em grupo, compartilhando o material de pesquisa, aprendendo como fichar, um jeito padrão de organizar os dados. Então foi assim que começou. Em 1970, eu iniciei minhas pesquisas com os Bororo. Legal. E virou uma marca registrada, né, professora? A pesquisa de campo é a sua marca registrada. É muito. Tudo que a professora se dedica, a gente vê muita a presença dela no campo, e ela é enfática nisso, né? Ela traz isso sempre nas entrevistas que ela dá. Isso é primordial para a universidade. É das coisas que eu gosto, é de gente, né? Conviver com as pessoas diferentes, entender grupos diferentes, entender modos diferentes de pensar, né? De se relacionar, de organizar a família, de ter uma organização política. E é a pesquisa de campo que te coloca em contato com esses outros, né? Isso. Professor, e por que, assim, especificamente lá em Rondonópolis, lá os Bororos, qual foi a ligação? Qual foi o caminho? É muito simples. A Tecla, desde o início dos anos 60, fazia pesquisa lá. Então, é a continuidade da pesquisa dela. Tá. Né? E para começar uma pesquisa numa aldeia indígena, você precisa de uma entrada, precisa de alguém que te apresente. Você não pode cair lá de paraquedas. Falar, mas que alienígena está fazendo aqui? Né? Então, com uma pessoa que te apresenta, que te introduz, isso é fundamental. E foi a Tecla que me apresentou aos Bororo. Legal.
Só estava vendo um pouco também sobre o trabalho do Marechal Rondon ali, tudo que ele fez, né, etc. E eu fiquei impressionado com aquele documentário. A senhora até comenta, né, que acho que foi o primeiro documentário feito, né, na história, né, sobre o enterro dos Bororos, não é isso? Sim, Assim, um trabalho que depois veio trazer para cá o Roosevelt, né? Que ele ficou tão impressionado, o presidente dos Estados Unidos ficou tão impressionado com aquilo. O primeiro Roosevelt, né? O Theodore é, Roosevelt, né? exatamente. É. E assim, o fato de ter sido o primeiro, que você contasse um pouquinho sobre isso, a sua relação com a história do Rondon e... Então, esse é um filme que foi feito em 1917 pelo Coronel Thomas Hayes, que era o cinegrafista da Aham, equipe do Marechal Rondon. tá. E foi um cinegrafista absolutamente fantástico. O que ele capta, a proximidade que ele consegue com os índios foi fantástica. Tem um dado importante, é que o Rondon era filho de uma mãe Bororo. Sim. Então, e ele parece que falava Bororo, inclusive. Então, isso aproximou muito o cinegrafista desse grupo. Uhum. E ele consegue fazer um filme em 1917, que é considerado o primeiro documentário feito a respeito de um povo, né? Tá. Depois, outros filmes foram feitos, muitos foram importantes. É o filme da Dina Levi-Strauss, que acompanhou o Levi-Strauss Sim. nas pesquisas, Uhum. em 1935. E depois, em 1954, o, o Rondon foi convidado para o funeral de um grande cacique, Bororo, que era o cadete. Mas o Rondon estava muito velho, estava doente e não podia ir para a aldeia. Então ele chama o Darcy Ribeiro Tá. para fazer esse filme. E ele grava uma apresentação do Darcy Ribeiro, dizendo que o Darcy seria como que os olhos do Rondon, os ouvidos do Rondon lá na aldeia. E o Darcy vai com um grande cinegrafista, que é o Heinz Verffen, Aham. e faz também um filme Olha que legal. deslumbrante lá. É. Então são 3 filmes feitos em épocas diferentes, né? Uhum. Mais recentemente, o Edgar Teodoro da Cunha, que foi meu orientando, hoje é professor da Unesp, fez também um filme sobre o funeral Bororo. O funeral Bororo é de todos os rituais dessa sociedade o mais importante, onde a vida depende desse funeral. A vida ela é totalmente refeita, a sociedade ela é repensada, reatualizada no funeral. Então, e ele é muito grandioso, assim. Sim, dura dias, né? É, Você já viu? Não. Não, eu O filme fiquei curioso é agora. demais, é incrível, E eu assim, sou, nossa, eu adoro filmes. Eu sou um cinéfilo. Eu amo documentário. Professor, então, pelo que eu tô vendo, essa foi o seu mote para ir para a área da imagem e do som, que é a diria que seria a sua sim. segunda linha? Eu Então, quando eu tinha 6 anos, eu ganhei uma câmera fotográfica, bem pequenininha assim. Uma câmera fotográfica de um tio meu, de um irmão do meu pai, que eu até hoje tenho em casa. E eu adorava fotografar, eu sempre fotografei muito. E desde o meu primeiro dia de pesquisa, eu levei. Daí eu usava uma Pentax. Eu usei uma câmera fotográfica e fotografava. E daí, quando eu voltava nas outras férias, porque a gente fazia pesquisa nas férias, eu levava as fotos ampliadas. E ampliava as fotos num papel de gramatura maior, assim. sim. Porque a aldeia, as pessoas têm mão cheia de carvão, urucum, e um papel sobrevive mal na aldeia, né?
E eles ficavam apaixonados. E eu descobri também que a fotografia era um recurso para a pesquisa absolutamente fantástico. Eu não posso sentar do lado de um homem, de uma mulher, e começar a falar sobre funeral. Que esse doido que senta do meu lado e agora quer falar sobre morte, sobre funeral. Mas se eu introduzisse o tema com a fotografia, o assunto já está lá. A partir da foto, você pesquisa absolutamente tudo. Né? A foto evoca uma quantidade enorme de assuntos sobre os quais você pode falar sem parecer que está vindo de Marte esse assunto. Né? Então eu comecei a usar muito a fotografia em pesquisa. E hoje tenho um acervo grande de imagens. Aí depois que eu terminei meu doutorado, estava me sentindo já muito à vontade para fazer, em termos acadêmicos, aquilo que eu gostasse mais. E comecei a investir na imagem profissionalmente. E tinha uma quantidade grande de alunos querendo pesquisar filmes políticos também. E tinha um problema no prédio de Filosofia e Ciências Sociais, para a gente usar a imagem, para a gente dar aula, era uma coisa infernal. As televisões tinham que ser carregadas de um prédio para o outro, de uma qualidade bastante precária. Aí chegava com a televisão, não tinha fio de extensão para a televisão chegar até a tomada. Aí arrumava o fio de extensão, faltava o Benjamin, o adaptador. Gente, era uma coisa tão precária. Né? Assim, não, para que isso? As ciências sociais são verborrágicas, elas lidam bem com a palavra, e o texto, e o livro, mas não com a imagem. Então eu resolvi que eu queria um laboratório onde tivesse todos os recursos para o audiovisual disponíveis num mesmo espaço, né, com som adequado, com uma tela de alta definição, com a possibilidade de usar aparelhos dos mais diferentes formatos. Se tem hi-8, se tem a fita cassete, se tem fita de rolo, se tem... Tudo isso exige equipamentos diferenciados. Sim. Então foi assim que em 91 eu fundei o LISA, que é o Laboratório de Imagem, Som e Antropologia, que é como que um centro de apoio à pesquisa em audiovisual, com todos os recursos disponíveis, com acervo de imagens, de sons, documentos sonoros, temos livros, temos também todos os recursos para produzir audiovisual. Então, a gente tem isso desde 90. Esse estúdio aqui da faculdade é algo fantástico. Ele tem 1 ano, não é isso? Sim. Está fazendo 1 ano agora. Então, porque a faculdade de filosofia, ela é também o lugar do texto. Né? Não é o lugar da imagem, mas a gente vive hoje num mundo que a gente é bombardeado por imagens. Né? Ou a gente aprende a lidar com isso, ou como cientistas sociais vai ficar uma coisa meio esquisita. Né? Eu até brinco, eu tenho uma sobrinha, ela tá fazendo 7 anos agora, mas com 2 anos ela pegava o celular do meu irmão e ficava procurando já vídeos, sabe? 2 anos. As crianças vão para a televisão e fazem assim, né? Como se a tela da televisão fosse sensível ao toque também. Mas né? é impressionante. Assim, é uma geração que isso vai estar. Acho que vai até adentrar as salas de aula. As salas de aula não vão ser mais como são hoje, né? Como a gente conhece. Então, de alguma forma, isso vai ter que. A universidade ela vai ter que se adaptar a esse novo mundo. E eu acho que aqui é um laboratório. A gente está iniciando esse diálogo. A gente está chegando a esse público de uma maneira que eles acessam, né? Eu só queria voltar um pouquinho, professora, a sua ligação com a fotografia. Ela, assim, como que foi isso? A senhora chegou a estudar fotografia, se inspirou em fotógrafos? Eu sei que a senhora tem uma ligação com Cartier-Bresson, né? A senhora gosta dele, né? Eu gosto muito do Cartier-Bresson, mas eu tive... quando eu estava na graduação em Ciências Sociais,
eu frequentei uma escola chamada Escola de Arte Brasil Dois Pontos. Era uma escola de 4 arquitetos, que é o Nasser, o Baravelli, o Rezende e o Fajardo. Todos eles tinham sido alunos do Wesley Ducli. Olha só. E eu fiz um curso longo de arte, em que o grande objetivo era a sensibilização do olhar, algo fundamental para quem quer fazer fotografia, em que você aprende a olhar as coisas de um modo mais sensível. E lá na Escola Brasil Dois Pontos eu tive por um ano, um curso de fotografia com a Cláudia Andujar. Nossa, incrível. E esse foi um curso maravilhoso, na época que a Cláudia estava casada com o George Love, está tendo uma exposição agora no MAN, Museu de Arte Moderna. E nesse curso ela espalhava milhares de fotógrafos na mesa. E o grande objetivo era a gente criar um repertório dos estilos desses grandes fotógrafos, né? A gente ficava olhando grandes fotógrafos e comentando. E a gente também saía para fotografar em São Paulo. E ela achava que a gente não podia se desviar do olhar e ficar muito preocupada com os aspectos técnicos da fotografia. Que isso ia... Então a gente saía para fotografar em São Paulo sem máquina, sem câmera. A gente fotografava apenas com os dedos, né, para o enquadramento. Era um exercício absolutamente Que fantástico lindo isso. para você aprender Treinar a a olhar, né? olhar. É. Né? Então, esses foram cursos muito importantes que eu fiz. Não só... E a fotografia é um treino para o pesquisador. Né? O que o fotógrafo faz é o que um antropólogo tem que fazer na sua pesquisa de campo. Né? Tem que ter um recorte, né? Tem que ter uma relação com as pessoas, tem que saber o que vai ficar em foco, o que vai ficar desfocado, o que você deixa em primeiro plano, o que você deixa para lá. Ou seja, a fotografia é um modo do pesquisador também aprender a olhar em situação de pesquisa. A professora falou um negócio, eu estava vendo um material seu falando sobre que não é à toa que a lente se chama objetiva, né? Porque assim, ela tem é lindo isso. Se puder falar um pouquinho sobre isso, eu achei tão legal. Quando a câmera fotográfica ela é inventada, as pessoas acreditavam muito na imagem que a câmera consegue, né? Porque a imagem fotográfica passa a ter uma realidade, uma fidelidade ao real que a pintura nunca conseguiu. E a prova disso é que as lentes da câmera fotográfica já têm um nome, que elas são a objetiva. Né? Legal isso, né? Então ela surge num momento que as cidades também estão crescendo muito, que os bancos se estabelecem também oferecendo crédito. É uma época que o que mais se queria era confiança. Né? Os bancos confiam nos seus clientes e oferecem crédito. A fotografia oferece uma imagem confiável. Né? E aí vem um pouco da ligação que tem o pessoal do Moreira Salles com a fotografia, né? Que é o pessoal do Unibanco, né? Que, se salvo engano aqui, que o Moreira Salles tem o maior acervo, né, de fotografia do Brasil, né? Sim. O IMS, no Instituto Moreira Salles. E são os fundadores do Unibanco, né? Então, assim, essa ligação, interessante isso, né? Você acabou de falar agora do banco com a credibilidade da fotografia, né? Sim. Interessante isso, né? Não, e são 2, pelo menos, lá ligados à imagem. Né? Tem o Walter Moreira Salles e o João Moreira Salles. 2 irmãos
né, cineastas. E aliás, a gente recomenda pra caramba, viu? Pra vocês visitarem o Instituto Moreira Salles, que é incrível. Tem o de São Paulo, tem do Rio, e tem um que eu não conheço ainda, que é o de Poços de Caldas, que eu não sei. Zona já foi? Zona Não, já foi? de Não? Poços não conheço. Do É, Rio está em reforma, tem lá na reforma. Gávea é Na lindo. Gávea, isso. É a casa original É, deles, né? a casa original. Isso mesmo. E essa questão da fotografia na sua vida, assim, não partiu, não deu uma ideia assim, tipo, vou partir para um hobby aqui, vou virar fotógrafo, vou fazer exposição. Chegou a brigar um pouquinho com a antropóloga ou não? Nunca, Nunca. nunca, porque para mim as coisas profissionais têm que dar muito prazer, tal como um hobby, né? Uhum. É que o investimento que você faz profissionalmente é diferente daquele que você faz num hobby, então Uhum. não há nenhum problema. E hoje eu tenho um projeto de pesquisa em que eu consegui reunir meus dois grandes interesses, que é o interesse em sociedades indígenas e o interesse na fotografia, e eu pesquiso 3 mulheres incríveis, todas europeias, né, nascidas em 1930 e 1931, que são a Lux Vidal, que é antropóloga e fotografou muito nas suas pesquisas, a Cláudia Andujar, Uhum. uma grande fotógrafa, a maior fotógrafa Sim, brasileira, sim. tem Fantástico. uma vida dedicada aos Yanomami, e a Maureen Bizilhar, também uma grande fotógrafa, que não só teve no Xingu, fez fotos incríveis, como trabalhou muito a relação entre fotografia e literatura. Então, ela tem fotos a partir dos sertões de Euclides da Cunha, fotos a partir de ensaios a partir do Jorge Amado, João Cabral de Melo Neto, enfim. Uhum. E a gente vai fazer uma grande exposição reunindo fotografias das 3 no Centro Universitário Maria Antônia em outubro, Olha só. que vai inaugurar. Estamos fazendo Olha. também um filme. A gente ganhou um projeto PROAC, eram 500 concorrentes, classificaram 14 e o nosso foi em primeiro lugar. Uau. Porque senão não dá, uma exposição dessas é muito cara. Não tem como a USP bancar. Uhum. E vai ficar no Maria Antônia, depois tem uma Vai ficar no programação. Maria Antônia entre outubro e fevereiro. Depois é Tomara, né? depois. Legal. Sabe o que eu acho curioso? Curioso não, eu acho que é uma coisa que a gente tem que salientar bastante. A professora é tão preocupada com os detalhes da pesquisa que, assim, o LISA não é uma coisa, a gente parece uma coisa, a gente passou como se fosse menor, mas ela se preocupou com uma ferramenta que dá suporte para a pesquisa dela. Ela montou um laboratório, disponibilizou para toda a universidade, para toda a faculdade aqui, eu acho que a universidade também usa, mas o detalhe que ela dá para as coisas assim, que seria o suporte que deveriam vir já da universidade, sabe? Isso mostra que assim a nossa faculdade ela é um pouco, eu posso citar assim, eu posso falar porque eu estou aqui, carente com essa parte de, como é que eu vou dizer, a organização, o planejamento, né? A palavra é planejamento. O planejamento na nossa faculdade, quando se trata da área de pesquisa, é muito, muito bem elaborado. Mas a parte de suporte, a parte que dá De toda apoio à de pesquisa. apoio, isso é muito precário. E a professora, ela se dedicou, ela montou um laboratório. Isso eu acho que é primordial. Ó, Vou voltar no laboratório agora. é, Queria perguntar para eu O, trabalhei no o INPE. LISA hoje está se transformando numa central multiusuários. As centrais multiusuários foram muito incentivadas pela FAPESP, Sim, que investia uma pesado. grana pesada de pesquisa e gostaria que os recursos materiais ficassem à disposição de mais pesquisadores. É. Não tem nenhuma central multiusuários na área de humanas. É. O laboratório vai ser o primeiro.
Então, Essas existem na área de exatas e biomédicas, né? é interessante, ó, pessoal, vocês saberem o que que é esse central multiusuário. É assim, todo recurso, seja equipamentos, sejam, enfim, se for o software, as coisas que vão compor ele fica disponível para a universidade, para todo o corpo de pesquisadores. Então, essa é uma verba de grande valia e que, como a própria professora disse, aqui na nossa faculdade vai estar sendo a primeira. Então, assim, olha o significado que tem isso tudo. Mas o laboratório hoje, como ele tem um acervo grande de imagens fotográficas, de filmes, ele hoje é também um acervo muito importante para os próprios povos indígenas que estão retratados nessas imagens fixas e em movimento. Então, nós recebemos uma quantidade grande de grupos indígenas que vão ao laboratório para pesquisar filmes feitos Uhum. 40, 50 anos atrás E contar a sobre história eles. deles, né? É. Ah. Então, isso é algo super importante para essa população. Hoje, nossos grandes clientes mais importantes, São né, eles são os próprios. povos indígenas. É. Legal. Professora, a gente sabendo agora, né, como o Nelson falou que está a questão mudando da relação com educação, etc. Eu trabalho muito com o mundo empresarial. E agora com o ESG, né, que é o meio ambiente, social e governança, eu fiquei sabendo da senhora numa reunião da Fiesp, para a senhora ter ideia. Porque um grupo de empresários da área farmacêutica falou assim, olha, seria legal a gente contar um pouco da história do Brasil por conta dos povos indígenas. Então, a gente precisa voltar nisso. E aí, citaram o nome da senhora. Isso tem uns 8 anos, mais ou menos. E aí, comecei a pesquisar, tal, não sei o quê. E quando eu falei que eu ia entrevistar, você falou assim, ai, pergunta se a gente não pode visitar lá, pergunta se a gente não pode fazer uma coisa mais aberta. Então, assim, não só para a comunidade USP, entendeu? Mas para geral, Mas sempre geral, foi geral. aberto, sempre foi aberto. O Então, LIS é aberto, o tem que um eles... acervo e que é lindo, disponível, tem né? banco de dados, É, entra no site é. do laboratório e está lá disponível. E aí o que eu percebi assim, o interesse em fazer parcerias também, sabe? Em levar isso para as empresas, e até, num certo grau, né, influenciar as pessoas para incentivar, para trazer mais pessoas para a antropologia, né? Porque ainda é uma área um pouco nichada, né? Um pouco afastada, né? Do geral. De você encontrar uma pessoa, você que você vai fazer arquitetura. Vamos falar de antropologia, né? Por que não, né? Vamos buscar outra área, né? Quando eu resolvi fazer antropologia, minha mãe perguntava assim, mas não pode ser sociologia? Eu falei, não, Não. porque ela conhecia muito o Fernando Henrique, então, Ah, sim, claro. mas ela não conhecia nenhum antropólogo de referência. Aham, legal. O que mais, Nelson? Eu tenho várias perguntas aqui. Então pode seguir, vamos. Eu também tenho um trabalho, professora, fora do Brasil, né? Eu trabalho muito com a Alemanha e com a Áustria, por conta da minha relação de ter morado lá e trabalhar hoje para um banco alemão que me ajuda nesses contatos. E eles têm, assim, uma relação muito forte com o Sebastião Salgado, por exemplo, né? Queria saber um pouco a sua opinião sobre o Sebastião Salgado. Eu gosto muitíssimo do Sebastião Salgado, é um fotógrafo muito polêmico, que desperta enormes Muito polêmicas. polêmico. Ele é amado e odiado por muitos. Seria bom explicar por quê, né, senhora? Pode explicar por quê? Não sei se gostaria de explicar por quê. Eu acho que ele talvez promova uma estetização Principal. da uma estetização de povos vulneráveis. Por outro lado, eu acho que ele dignifica essas pessoas. Ele mostra a grandeza dessas pessoas que não deveriam estar nessa situação de vulnerabilidade. Ele não faz. Ele é capaz de fazer fotos denúncia com muita estética. As fotos de Serra Pelada, É. por exemplo, têm uma estética
aqueles garimpeiros subindo aqueles morros. Eu tenho essa imagem na minha Aquilo é cabeça. muito, muito Muito impressionante. forte, né? Impactante. Aquilo é uma denúncia, É. mas com muita estética. Aquilo parece um quadro saindo do Hieronymus Bosch, sei lá, umas coisas que saem. É ótimo. Tipo assim, né? 1, 2, 3, agora, pá, né? Parece um pouco Mas isso. ele é muito impressionante. O trabalho que ele tem com contraluz e a paixão pelo que ele faz, eu acho ele admirável. Eu sou daquela metade que adora. Legal. É porque né, eu já vi exposições dele fora e o pessoal me fala assim, ele é do Brasil, então ele é super amado. Eu falei assim, olha, é super amado mais ou menos, né? Porque tem essa divisão, né? Eles têm, por exemplo, sei lá, a gente começa a pensar pessoas que fazem muito sucesso lá fora. Mas a pessoa realmente é famosa no Brasil? Sim, claro que é famosa no Brasil. Agora, vocês usam a Sebastião Salgado para estudar povos indígenas, para estudar populações vulneráveis, vocês usam. Aí eu fiquei assim, será que a gente usa? Acho que não, né? A gente não usa, né? Não, mas ele sempre se colocou a favor dessas populações, na questão da demarcação das terras indígenas, na questão da expulsão do garimpo da área Yanomami, ele sempre foi muito claro a favor. Tá. Você tem alguma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta agora. Tem alguma? Que a minha é meio que quase finando, finalizando, que já estão avisando a gente que está no nosso tempo aqui já. Eu tô curioso, assim, o professor já conduziu algum trabalho para fazer ressignificações das fotos que vocês do acervo dentro das tribos? Porque uma coisa é eles virem até aqui, verem o arquivo e se inspirarem e tudo. Mas outra coisa, a senhora falou que pegava aqueles impressos que eles poderiam tocar e esse toque, essa mudança, porque vai, eu não digo sujar, ele vai dar um ressignificado para aquela foto. Às vezes, uma marca, por exemplo, o meu pai não era assim, ele tinha essa marca, ele vai lá com o dedo lá, ele faz a marca na foto. Já pensaram nisso? Ou já tem isso? Não. Eu tenho um aluno que entrou agora no doutorado, fez mestrado comigo e está fazendo doutorado, Rafael Rupsel. É um grande fotógrafo, fazendo antropologia e que pretende exatamente ver a relação de um grupo indígena com a imagem fotográfica. Mas é uma pesquisa voltada para esse tema. O que eu fazia era devolver a eles as imagens que eu tinha captado na aldeia. Sim. Eu não tinha como objetivo pesquisar a relação dos Bororo com a imagem. Porque daí Entendi. você precisa ter uma pesquisa voltada para esse tema, né? Mas é o que o Rafael pretende fazer com isso. Porque isso daí é curioso. Isso foi um artista, um amigo meu. Um dia ele guardou as obras dele no sótão e ele foi revisitar. Ele entrou lá e ele começou a rasgar o papel e aí começava a surgir as obras dele. Ele falou, gente, eu não lembrava mais que eu tinha pintado isso. E ele começou a pintar essas obras já com corte, como se ele estivesse rasgando sempre como se a pintura Performático tivesse... também. Exato. E eu fiquei imaginando, eu falei, puxa vida, como é que seria, como é que é na visão dos indígenas, pegar essas imagens e fazer essas ressignificações? Falar, olha, eu lembro disso aqui, meu pai era assim, enfim, o meu povo era assim, mas tá faltando aqui, ó, nessa imagem aqui, falta o rio ali no fundo, hoje tem o rio, hoje tem a estrada, não sei como é que seria essa ressignificação, né, na visão deles. Mas é um belo tema. É um trabalho interessante. Olha lá, Nelson. Você já pode, já tem uma pesquisa. Professora, e para quem está nos assistindo agora e pensando assim, não importa a minha idade, mas eu estou gostando da ideia de antropologia, que caminho que você indica para a pessoa ir um pouco além, assim, entrar mais no mundo da antropologia? Livro, filme, o que for? Para a pessoa, sabe, assim, tipo, quero entender um pouco mais sobre isso. Bom, acho que a melhor coisa seria fazer o curso de Ciências Sociais. Sim. Onde você porta de tem entrada. a formação nas ciências sociais. A antropologia é uma das disciplinas
das ciências sociais, mas com o curso você se relaciona também com as outras, Tá. com a ciência política e com a sociologia. Uhum. Né? A antropologia, especificamente, ela é, aqui na USP, ela é tema na pós-graduação. Ela não é só uma formação específica na graduação. Uhum. Mas tem muita coisa para ler, muita coisa para Até para ver quem não quer nos fazer um filmes. curso, né? Mas para quem quer entender mais sobre antropologia, né? Não sei, acho que nós temos um site no laboratório onde tem tudo que nós produzimos, os filmes que nós produzimos, Tá. livros que nós publicamos, estão ali à disposição, e os ensaios fotográficos. Uhum. Né? No Vimeo do Lisa, você consegue assistir gratuitamente mais de 100 filmes que Legal. nós fizemos. É, Então está disponível. Né? vamos incorporar. Professora, assim, eu não sei se você tem, mas a minha pergunta meio para fechar é: quais são os seus planos de agora para frente? Meus O que você planos. pretende fazer? De produção, de hobby? Então, eu tô muito envolvida com essa exposição fotográfica que Tá. vai acontecer na Maria Antônia. E eu quero também terminar esse filme a respeito da Cláudia, da Lux e da Maureen. Nós começamos esse filme na Maria Antônia, mas um filme, ele custa uma grana, mas uma grana. Hoje eu tenho uma conversa com o Leão Serva, um grande jornalista, para ver onde cavar mais verba para fazer esse filme. Então, estou muito empenhada nisso. Né? Uhum. A professora usa muito a Lei Rouanet, professora, para conseguir Sim, essa... só que tem algumas pessoas que sabem exatamente como fazer isso, o que não é o meu caso. Né? Eu só sei ir atrás de dinheiro na FAPESP, no CNPq, na CAPES, essa coisa de Lei Rouanet, de edital PROAC, de não sei o quê. Sim. É, Isso é coisa de quem especialista, lida né? com isso, é uma especialidade. É. É. Né? Como você presta contas, como você concorre. Então eu vou te contar uma novidade, professora. A senhora Hum, tem um especialista aqui na sua frente. é mesmo? É. É você? Eu trabalhei na Lei Rouanet na Sala São Paulo. Olha, mas Foi, que, você vê como a eu, informação circula mal é, na Universidade de São Paulo? dos 14 projetos que eu apresentei, tiveram outros menores, mas dos 14 projetos, todos foram aprovados e todos seguiram adiante, porque só ter aprovação não quer dizer muita É. coisa. Uhum. O eficaz é você ter uma empresa ou um patrocinador. No seu caso, não é tanto, porque você já é a própria propaganda do negócio. Então, assim, se nós tivéssemos uma política aqui interna de fazer esses projetos e seguir adiante, pra você ter uma ideia, eu achava que isso era uma coisa natural. Eu já estou até admirado de saber que não temos aqui. Não. Mas é Não isso que eu tem. falo. O planejamento aqui é desse jeito. A professora é super dedicada. Então, professora, estou à disposição. Que Eu ótimo. tenho. Ó, teremos filme? Olha, incrível. Para vocês terem uma ideia, quando o Covas ele sai do governo, eu fui atuar lá na Assembleia Legislativa, eu fiquei dando durante 2 anos curso para quando, por exemplo, quando teve a mudança de prefeitura, entrou a nova legislação, eu fui dar curso pro pessoal lá sobre Lei Rouanet, Lei Marcos Mendonça, para eles se adaptarem a tudo isso e poderem tocar esses projetos. Então, assim, claro, tem muita coisa que já mudou, faz tempo que eu não estou atuando, mas acho que o principal eu ainda sei, eu acho que eu posso auxiliar sim, Não, que professora. maravilha. E, alguns editais você precisa ter uma produtora. Você precisa achar alguém que. A gente, assim, eu ainda tenho alguns contatos, sabe? Eu acho que tanto para captação como para produção. Posso retomar, a gente pode ver como é que faz para viabilizar isso. Eu estou me adiantando, Não, sabe? ótimo. Mas assim, professor, a Não, gente que pode depois ótimo. conversar Nossa, mais a bem. respeito. Pode deixar que eu vou bater na sua porta e não é pelo recadastramento. Que maravilha. Que bom, gente. Olha,
Eu sei que o assunto tá ótimo. Ah, Tinha muito já me mais disseram coisa. aqui, tá incrível, mas Já a gente precisa teríamos fechar. muito mais coisa. A gente pode até marcar outros episódios, mas acho que É, atingimos o nosso objetivo. Era com certeza. saber um pouco da sua trajetória, como é que foi chegar até aqui. Inspirar pessoas, É, né? afinal, puxa, a professora participou de um momento da universidade lindo, tá participando, né, até hoje, É. lindo. Veio da Maria Antônia, veio para cá, trabalhou nos barracões aqui da faculdade e hoje tá aqui. Fundou o Lisa e outras. Tem o CIT também, né, professora? O Centro de. O CTI, Centro Centro de de Trabalho Trabalho Indigenista. Indigenista. Sim. Também foi uma Eu das fui uma das fundadoras. fundadoras do Centro de Trabalho Indigenista. E continuo até hoje. Legal. Rondonópolis nunca mais? Ou não, Não foi isso faz mais? tempo que eu não Faz vou. tempo, é? Tá bom. Curioso, Eu estive lá em 2014, acho que a última vez. Não é tanto Não é tempo. tanto tempo. Não. curioso. A gente fala de uma época que Mato Grosso era nada, né? Tinha pouquinhos habitantes, estradas. É, Hoje, as principais cidades que têm as maiores rendas per capita do país estão lá. é. Sinop, Sorriso, É o agro. então, Sinop, Sorriso, Sorriso, Rondonópolis, Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde, é, Jaciara. Ih, conheço tudo. Então, é impressionante, né? Eu acho assim, quando eu fui em Lucas do Rio Verde, a cidade lá, ela acontece ao contrário de São Paulo. Lá, primeiro, eles fundam uma escola de profissionalizante, fazem as ruas, e aí depois eles abrem para as pessoas comprarem os lotes e poderem morar. Então, o ônibus passa antes da população chegar. Uau! É completamente surreal. Você trazer isso para nossa realidade, você fala, não, aqui o cara ele invade o terreno, ele se impõe, ele começa, ele faz os gatos, né? Coloca toda a infraestrutura dele, e aí ele vai. O Estado tem que ficar correndo É, atrás para saber quem é. Não, lá não, é ao contrário. O Estado provê e aí ele vai lá, puxa, é esse local, é, eu quero morar, eu quero. Eu fiquei impressionado com o Lucas do Rio Verde. é assim, Rondonópolis. Bom, professora, muito obrigado pela sua presença conosco aqui. Foi incrível. Eu que agradeço vocês dois, foi uma oportunidade ótima e continuo à disposição. Podemos, Legal. estou Ótimo. sempre aberta a novas conversas. E vamos visitar o Lisa, né? Por favor, acho bom que vocês conheçam o Lisa, É né? isso aí. É bem pertinho daqui. Legal. Que bom. Pessoal, olha, estamos aqui finalizando. Sei que foi ótimo. Agradeço a todos. Olha, curtam a nossa página, deem sugestões, participem. Se tiverem algum questionamento, alguma coisa além do que foi conversado aqui, quiserem que eu leve para a professora, eu me comprometo a passar depois e a gente responde para vocês pelos canais. E deixe seu joinha. A gente vai disponibilizar também no TikTok, todos os meios de mídias sociais que estão disponíveis, que a faculdade faz parte, nós vamos estar divulgando, tá? E até o próximo episódio.